Olá! Com o anúncio da banca organizadora do concurso 2024 da Caixa Econômica Federal, aumenta a expectativa do edital já para o mês de fevereiro. A realização ficará a cargo da Fundação Sesgran Rio. Eu trouxe neste vídeo questões de matemática da Sesgran Rio para que possam conhecer um pouco a banca, como ela tem cobrado os conteúdos e seu nível de dificuldade. Eu escolhi questões do concurso do Banco do Brasil 2023 por ter sido a prova do concurso bancário mais recente da banca. Para quem já está se preparando ou quer começar a se preparar antes do edital, já pode utilizar o canal, que possui curso completo de matemática para concursos, inclusive voltado à banca Sesgran Rio. Há também o site de apoio com diversas outras questões da banca, separadas por assunto e também por nível de dificuldade. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Neste vídeo, resolverei as questões de matemática do concurso do Banco do Brasil 2023, da banca Sesgran Rio. Vou resolver a prova A. Utilizei aqui o gabarito 1, mas os demais gabaritos apenas mudarei a ordem das questões. As 2023 assertivas a seguir estão escritas em um caderno. Primeira, só uma assertiva é falsa neste caderno. Segunda, só 2 assertivas são falsas neste caderno. Terceira, só 3 assertivas são falsas neste caderno. Isso vai se seguindo, né? Numa posição N, só N assertivas são falsas nesse caderno. E como são 2023, temos aqui as 2 últimas exemplificadas. Só 2022 assertivas são falsas neste caderno. E, finalmente, só 2023 assertivas são falsas neste caderno. Considerando-se essas 2023 assertivas, o número de assertivas verdadeiras é... Bom, esse exercício é resolvido apenas por análise. O que vocês vão perceber? Que se a gente julgasse que a primeira é verdadeira, ou seja, que apenas uma é falsa, então todas as demais teriam que ser falsas, exceto uma. E não é possível, por quê? Se a primeira é verdadeira, todas as outras se tornariam falsas, porque elas se contradizem, né? Porque se somente uma é falsa, então não podem ser 2, não podem ser 3, não podem ser N. Então, de certa forma, você tem uma contradição entre elas. Então, não teria como. Da mesma forma, a segunda. Só 2 assertivas são falsas. Então, teria que ter pelo menos 2021 verdadeiras, o que também não é possível, porque, como eu já disse, né, se essa aqui é verdadeira, todas as outras seriam falsas, porque se contradizem. Então, vamos analisar as últimas aqui. Se eu pensar aqui na última, só 2023 são falsas, então eu estou dizendo que todas são falsas. Só que se isso for verdade, então essa última seria verdadeira. Então já não seriam 2023 mais. Então, ela sozinha também se contradiz. Então, o que sobrou foi essa aqui. Só 2022 assertivas são falsas. Percebam que essa tem sentido. Porque se isso é verdade... Então, quer dizer que todas as outras são falsas. Sim, porque não tem como 2 serem verdadeiras ao mesmo tempo. Porque ele é exclusivo. Só tantas são falsas. Então, percebemos que a correta é essa, ou melhor, que só tem uma que é correta. Porque ela não tem contradição. Realmente, se eu considerar que essa daqui é verdadeira, as outras 2022 automaticamente se tornariam falsas. Por isso, o gabarito aqui esperado está na letra D. Somente uma será verdadeira. E por acaso é exatamente essa que eu marquei aqui, a de 2022. J convenceu o diretor de um curso preparatório a abrir uma turma especialmente para o concurso em que ele pretende se inscrever e comprometeu-se a trazer mais alunos para formar essa turma. O diretor do curso estabeleceu a seguinte condição: uma sala com 70 lugares, ou seja, com capacidade para até 70 estudantes, será disponibilizada para a turma, desde que cada estudante, incluindo você, J,
pague mensalmente R$ 660 mais R$ 30 por cada valor vago. Considerando-se a condição estabelecida pelo diretor para que o curso tenha arrecadação mensal máxima com essa turma, ela deverá ter exatamente X estudantes. Dividindo-se X por 5, obtém-se o resto igual a. Bom, nossa primeira preocupação é descobrir o valor do X. Para isso, nós vamos criar uma equação aqui, né? Nós vamos modelar isso daqui de acordo com as condições. Normalmente, eu vou colocando variáveis para facilitar. Então, eu vou chamar aqui de lugares ocupados de X. É exatamente o que ele está dizendo, né? Lugares ocupados, exatamente o número de estudantes que optarem por fazer este curso. E aí, quais seriam, então, os lugares vagos? Eu até poderia chamar de Y, mas tem uma coisa mais prática aqui. Se ao todo são 70 lugares e eu sei que X estarão ocupados, vagos, então, será o total 70 menos X. Já facilita porque eu passo a trabalhar apenas com uma variável. Bom, por outro lado, nós temos também a condição que ele colocou. Quanto que ele vai arrecadar em termos de equação, né? Independente de quantos alunos apareçam? Ele vai arrecadar o que ele está cobrando. O que ele cobra? Bom, cada pessoa desses que vão comparecer, que é X, pagará 660 mais 30 para cada lugar vago. E a equação, ou a fórmula para os lugares vagos, nós já determinamos, que é o 70 menos X. Então, olha só o que eu acabei de fazer. O valor que ele vai ganhar, que eu chamei de Y, é a multiplicação do número de alunos pelo valor que cada um vai pagar, somado com o que ele paga por cada lugar vago. R$ 30 vezes 70 menos X. Bom, daqui eu consigo fazer algumas distributivas, né? Eu vou por partes. Primeiro, eu vou fazer a distributiva aqui do 30. 30 vezes 70 vai dar 2.100. E mais 30 vezes menos x dá menos 30x. Já posso aproveitar e somar os 660 com 2.100 para ficar uma equação menor. Então, esse 660 mais 2.100 deu 2.760. Mantenho 30x. Agora eu faço a outra distributiva, né? Eu vou pegar esse x e vou multiplicar aqui dentro. Eu vou ter x vezes 2.760, que é o mesmo que 2.760 vezes x, e x vezes menos 30x, que dá menos 30x ao quadrado. Isso aqui deu uma função do segundo grau. Bom, quando ele fala que vai ter um valor máximo, como é que a gente imagina? Gente, função de segundo grau é uma parábola. Quando esse termo que acompanha x², que em geral chamamos de a, é negativo, ela tem a concavidade para baixo. Não vamos desenhar o gráfico, não se preocupem, não precisa, e não perderíamos muito tempo. O fato é, o ponto máximo tem um nome aqui que a gente estuda. É o chamado vértice. E para ser mais exato, eu estou interessado no valor x desse vértice. Maneira prática, uma formulazinha, que eu sempre indico meus alunos a decorar. O x do vértice é menos b sobre 2a. E onde é que eu localizo isso? O b sempre é o termo que acompanha o x elevado a 1. No caso, é o 2.760. Tinha um menos da fórmula. Sobre 2 vezes o a. O a sempre é o termo que acompanha x², inclusive com sinal. No caso, é menos 30. Bom, então eu vou ter que é menos 2.760 dividido por 2 vezes menos 30, que dá menos 60. Já posso cortar o zero com o zero. O menos dividido por menos dá mais. E eu posso simplificar ou simplesmente dividir. O fato é que 276 dividido por 6 dá 46. O que nós encontramos aqui é que o máximo de lucro que o diretor desse curso vai conseguir é se forem 46 estudantes, exatamente. O exercício poderia ter pedido isso, mas ele pediu o que você obteria se dividisse esse resultado por 5. Mas agora está fácil. Se eu dividir 46 por 5, aqui na verdade vai dar 9, porque 9 vezes 5 dá 45, e o resto será 1. A pergunta é essa. Qual é o resto? Portanto, chegamos aqui na resposta e o nosso gabarito encontra-se na letra B. A sequência dos primeiros 2.100 números inteiros positivos foi disposta em uma tabela da seguinte forma. Bom, vocês têm a tabela, né? Facilita muito, mas ele ainda explica.
Nessa distribuição, as linhas de número ímpar, ou seja, A1, A3, A5, recebem só 6 números da sequência a partir da coluna 1. Verdade, ó, coluna 1, 1 e 1 nas linhas ímpares, ficando a coluna 7 vazia em todas as ímpares. Já as linhas de número par, 2, 4, 6 assim por diante, só recebem 6 números também, mas a partir da coluna 2. Então a coluna 1 ficaria vazia. Sendo assim, os números 1808 e 2023 estão escritos, respectivamente, nas seguintes colunas. Hoje, como é que eu enxerguei a solução disso daqui? Percebi que sempre que era múltiplo de 12, estaria na coluna 7. Por que o do 12? Porque a partir do 12 começa a se repetir da forma que estava nas linhas acima, ou seja, fechei uma ímpar e uma par, a próxima ímpar segue o mesmo esquema da ímpar anterior. Então, na verdade, a repetição ocorre de 12 em 12. O que é mais interessante? Todos os múltiplos de 12 estariam na coluna 7. Mas e os outros? Aí, o que eu fiz até para testar? Peguei o 13 e dividi por 12. Fiz aqui no cantinho. O que vocês vão perceber? Que dá 1, 1 vezes 12 dá 12, sobra resto 1. E aí vocês vão perceber que o 13 está na mesma posição que o 1, que é o seu resto. Não satisfeito, eu testei mais um valor. 14. 14 por 12 também dá 1. Só que agora sobra 2. O que vocês vão perceber? Que o 14 está na mesma posição que o seu resto, que é 2. E aí, para ter certeza absoluta que esse método iria funcionar, eu testei um de uma linha que fosse par. Testei o 19. Então, peguei aqui 19, dividi por 12, também deu 1. Só que agora o resto deu 7. O que vocês vão perceber? Que o 19 está na mesma posição do seu resto, que é 7. Pronto. Matei a questão. Por quê? Porque se eu dividir 1808 e descobrir o seu resto, a posição dele é a posição do próprio resto que eu tenho aqui. Veja como vai funcionar. Vou pegar 1808 e vou dividir por 12. Aqui vai dar 1. 1 vezes 12 dá 12. Então aqui vai sobrar 6. Aí eu desço 0. Aqui vai dar 5. Vai dar 60, 0. Aí eu desço 8. O 8 é menor. Então, naturalmente, eu teria que acrescentar aqui um 0 para poder continuar e tudo mais, né? Para descer depois com uma vírgula. Mas o fato é que isso aqui já é o resto. Então, o que eu posso concluir? Que o 1808 está na mesma posição do 8. Cadê o 8? Coluna 3. Então, eu já sei que esse número está na coluna 3. Bom, mas aí eu ainda não tenho a resposta. Eu vou ter que fazer o outro número também. Mas da mesma forma, eu vou pegar o 2023 e vou dividir por 12. Aqui vai dar 1. 12 sobra 8. Desço 2. Vai dar 6. Aí 6 vezes 12 dá 72. Sobra 10. Aí eu desço 3. Finalmente aqui dá 8. Quando eu jogar o 8, vai dar 96. Ficou pequeno fazer meio do lado aqui, meu espaço está curto, mas o resto que deu é 7. Então, eu vou concluir que ele vai estar na mesma posição do 7. O 7 está aqui na coluna 2. E aí eu já pego a resposta a partir aí das opções. Né? Então, respectivamente, estarão na coluna 3 e na coluna 2. Essa sequência vocês encontram na letra E. 3 novas agências de um banco estão sendo criadas e alguns poucos materiais ainda precisam ser comprados. A tabela a seguir mostra esses materiais e suas respectivas quantidades pedidas por cada uma dessas agências. Sabe-se que todos os armários são idênticos e têm o mesmo preço, o mesmo ocorrendo com as mesas e com as cadeiras. Temos então uma tabela onde a agência X compra 4 armários, 7 mesas e 10 cadeiras e tem um custo total de 7.500. A agência Y compra um armário, 2 mesas e 3 cadeiras com custo total de 2.080. E a agência Z, 2 armários, 2 mesas e 2 cadeiras, não sabemos o custo total. Na verdade, essa é a pergunta. O custo total da compra do material para a agência Z é em reais. Temos as opções. Bom, poderíamos imaginar isso aqui sendo resolvido de algumas formas, mas eu enxerguei isso aqui como um sistema e tentei resolver pela regra de Cramer. Tá, eu entendo que se eu tivesse o valor do custo total e a pergunta fosse qual o custo unitário do armário, da mesa e da cadeira, eu nem teria dúvida, a regra de Cramer resolveria. Aqui a dúvida que surgiu é que faltava essa informação.
Mas a minha ideia era usar a regra de Cramer, e caso depois eu ficasse em função dessa variável, que já adianta, eu vou chamar de t, só para não misturar com outras coisas, então talvez eu conseguisse simplificar e tudo mais. E aí, quando eu resolvi, eu acabei descobrindo que eu nem precisei fazer todos eles, vocês vão acompanhar aqui comigo. O que é que diz a regra de Cramer? A gente vai montar um sisteminha, então imagine que o preço de cada armário é x, de cada mesa é y e de cada cadeira é z. Então a minha primeira agência, aqui minúsculo, tá? Para não misturar com as agências mesmo. Então eu teria que 4 vezes a quantidade de armários, mais 7 vezes a quantidade de mesas, mais 10 vezes a quantidade de cadeiras, teria que dar 7.500. Formei uma primeira equação. Pela agência y maiúscula, eu descobri que 1 vez a quantidade de armários, que é x, ou seja, só x, mais 2 vezes a quantidade de mesas, que é y, ou seja, 2y, mais 3 vezes a cadeira, que é z, daria 2.080. E, finalmente, que na terceira agência, z maiúsculo, 2 vezes a quantidade de armários, mais 2 vezes a quantidade de mesas, mais 2 vezes a quantidade de cadeiras, teria que dar esse valor t que eu desconheço. E aí, o que diz a regra de Cramer? Que se eu pegar a matriz dos coeficientes, eu vou ter um delta. E depois, se eu substituir o valor que está aqui no termo independente, depois da igualdade, em cada coluna eu descubro delta x, delta y e delta z. Né? Quem não entendeu bem o que eu falei, no canal tem vídeos, eu explico bem calmamente isso daí. O fato é, a minha ideia é calcular esse delta, depois no delta x, se necessário, delta y e delta z, e de alguma forma encontrar esse valor que está faltando t maiúsculo. E vai funcionar, tá, gente? Eu já fiz e deu certo. Então, eu fiz assim. Peguei os coeficientes dos termos, né? O 4, o 7 e o 10. Depois o 1, o 2 e o 3. E, finalmente, o 2, 2 e 2. Se eu fizer o determinante dessa matriz, eu vou encontrar o meu delta. Vou utilizar o método mais tradicional, que é o de Sarri. A gente repete as duas primeiras colunas. E faz aquelas multiplicações assim. 4 vezes 2 vezes 2, que deu 16. 7 vezes 3 vezes 2, que deu 42. 10 vezes 1 vezes 2, que deu 20. Quando eu faço aqui nessa outra direção, seja para cima ou seja para baixo na esquerda, eu inverto os sinais. Então, 2 vezes 2 vezes 10 dá 40, mas eu inverto, fica menos 40. 2 vezes 3 vezes 4 vai dar 24, invertendo o sinal, menos 24. 2 vezes 1 vezes 7 vai dar 14, invertendo o sinal, menos 14. E olha só, gente, o que eu descobri aqui? Que quando eu somei os valores positivos com os negativos, zerou. Né? Na verdade, deu 78 menos 78, que é igual a 0. Então, a partir daí, eu já fui para um outro lado. Né? Nós já estudamos e sabemos que quando o delta é 0, caso algum outro, delta x, delta y ou delta z, não seja 0, o sistema é impossível. E se o sistema fosse impossível, eu diria que essa questão não teria resposta. A banca não iria fazer isso. Então, eu deduzi daqui que necessariamente todos os demais deveriam ser 0, porque isso garantiria apenas que ela é indeterminada, ou seja, tem várias respostas possíveis. Ah, mas aí estaria furada. Não, porque dessas várias, uma delas estaria aqui. Até porque quando a gente pensa em várias respostas possíveis, é para o x, y e z. E, na verdade, poderia ter valor negativo. Matematicamente poderia. Mas aí, na prática, eu só eliminaria aquelas que não eram coerentes. Enfim, o mais importante é, daqui eu deduzi que tanto o ΔX, quanto o ΔY, quanto o ΔZ, necessariamente teriam de ser 0. E obrigar isso a ser 0 vai me permitir encontrar o valor de t. Então, agora eu posso escolher qual eu quero utilizar. Lembrando que aquele que eu escolher é o que eu vou substituir por esses termos independentes. 7.500, 2.080 e t. Como não faria diferença, eu optei por fazer aqui na primeira coluna mesmo. Então, eu troquei a primeira coluna pelo 7.500, 2.080 e t. Repeti as demais. O 7, 2 e 2. O 10, 3 e 2. Repita as duas primeiras. E faço de novo aquele esquema de Sarri. Então, multiplicando aqui, 7.500 vezes 2 vezes 2, cheguei ao valor de 30.000.
Multiplicando 7 vezes 3 vezes t, cheguei ao valor de 21t. E 10 vezes 2080 vezes 2, 41.600. Como o espaço aqui para cima está difícil, eu vou fazer para a esquerda, tá? Tem o mesmo significado. 10 vezes 2 vezes t deu 20t, mas aqui eu inverto o sinal, então menos 20t. 7.500 vezes 3 vezes 2, 45.000, então vira menos 45.000. E, finalmente, 7 vezes 2.080 vezes 2 deu 29.120. Só que eu inverto. Agora eu vou juntar tudo isso. Vou juntar aqui do lado. Para começar, eu tenho mais 21t com menos 20t. 21 menos 20 dá 1t. E aí eu peguei a parte positiva, 41.600 mais 30.000, que deu 71.600. E a parte negativa, 45.000 com 29.120. Deu menos 74.120. E é aquela dedução que eu já tinha feito com vocês. Meu delta x é isso, mas ele tem que ser necessariamente zero, senão esse sistema se tornaria impossível. Então isso daqui passou a ser uma equação do primeiro grau. 71.600 menos 74.120 deu menos 2.520. Que é igual a zero, e esse 2.520 eu passo somando para o outro lado, então ficou assim, P é igual a 2.520. E aí nós já temos a resposta, está na letra D. Caso o exercício quisesse a gente calcular o x, o y e o z, nós não conseguiríamos aqui, exatamente porque por esse método, todos eles iriam dar como indeterminado, daria o zero sobre zero, na verdade teria muitas possibilidades. Mas o exercício pediu esse valor, encontramos e está aí o nosso gabarito. Um investidor muito supersticioso escolhe mensalmente um conjunto de 3 tipos de investimento para aplicar alguma quantia. Ele toma por regra dispor apenas dos mesmos 9 tipos de investimentos e nunca repetir em um mesmo mês o mesmo conjunto de 3 tipos já usados em qualquer mês anterior. Por exemplo, se no primeiro mês ele escolheu os investimentos dos tipos A, B e C, no segundo mês A, B e D, no terceiro mês E, F e G, então ele não poderá investir novamente no mesmo mês, por exemplo, no conjunto dos investimentos de tipo A, B e C, por já tê-lo usado no primeiro mês. Considerando-se as condições descritas, o número máximo de meses em que o investidor poderá fazer esses investimentos é. Apesar de um enunciado extenso e de ele ter exemplificado para ajudar e talvez até ter atrapalhado algumas pessoas, o que ele tem aqui, na verdade, são 9 investimentos em que ele vai combinar 3 a 3. E por que eu falo combinação? Que eu já estou indo para a fórmula. Porque aqui a ordem não vai importar. Se ele pegar o A, B e o C, ele não pode pegar depois o B, o C e o A, que é a mesma coisa. Então aqui nós temos um caso de combinação. Porque a ordem não importa. E eu estou dizendo isso porque bastaria você lembrar de uma fórmula, que até eu cheguei a fazer um vídeo falando quais fórmulas vocês teriam que decorar para a prova, e essa estava lá. Né? A combinação NP. Você tem que é o N fatorial dividido pelo P fatorial multiplicado pelo N menos P fatorial. E esse exercício é só aplicação da fórmula mesmo. A combinação dos 9 investimentos 3 a 3, ou seja, o N é 9 e o P é 3, é 9 fatorial sobre 3 fatorial multiplicado por 9 menos 3 fatorial. Agora é só desenvolver isso. Vou manter esse 9 fatorial aqui em cima. Embaixo, 9 menos 3 vai dar 6 fatorial. Maneira prática de resolver isso. Vou desmembrar o numerador até chegar no 6 fatorial. Ou seja, 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Já vou cortar com de baixo daqui a pouco. Então, o 3 fatorial eu vou também desmembrar, que é 3 vezes 2 vezes 1. E aí está multiplicado logo a seguir pelo próprio 6 fatorial. A gente faz isso para poder exatamente simplificar ou cortar aqui agora. Também é possível simplificar mais algumas coisas. O 9 pelo 3, o 8 pelo 2. Aí cada um tem seu método de fazer e tornar isso mais prático. O importante para mim é que resolvendo isso daqui, você chegaria no valor 84.
que já é o gabarito da questão, né? Nós temos aqui um gabarito que está na letra A. Somente uma consideração final sobre a prova. A banca Sesgran Rio, ela costuma sim explicar bem as questões. No caso, às vezes explicar demais torna a questão extensa, então quando você está com um pouco de pressa, isso pode atrapalhar, mas tem a vantagem que você não vai ficar em dúvida realmente no que ele está pedindo. Tem questões um pouco mais complexas, como teve nessa prova, mas também tinha questões que, se você conhecesse uma fórmula, como essa aqui, por exemplo, você já resolveria mais facilmente. Realmente espero ter ajudado. Teremos outros vídeos com os outros tipos de prova. Um grande abraço.